Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre se Deus seja louvado. Mais uma vez, bom dia, com muita alegria para todos nós, porque nós sabemos que quando falamos de Deus, com Deus, é o Espírito Santo que ora em nós, que fala através de nós, porque toda boa dádiva vem do alto, mas tudo aquilo que não é bom vem de nós mesmos ou vem do inimigo de Deus. Então nós sabemos que a orientação que temos, a capacidade que temos de evangelizar, tudo isso tem uma ligação, uma parceria verdadeira com o Espírito Santo. E tudo aquilo que vem do céu conforta, acalenta, apazigua, traz alegria, enche-nos de esperança, consola, porque o Espírito Santo é tudo isso e muito mais, é força, ele é a santidade, santificação, é ele que faz nascer, ele que movimenta, ele é sustentáculo, ele é absolutamente tudo que nós precisamos. E ele foi com Jesus tudo isso que ele é conosco e por nós e para nós, por Jesus também. Porque o Pai nos dá o Espírito Santo sem medidas. Jesus nos dá também o Espírito Santo e o próprio Espírito também se dá. E o Espírito Santo é a plenitude do amor entre o Pai e o Filho. Mas dentro dessa relação, Pai e Filho, as gotas deste amor que se liga e em abundância vão se lançando no abraço, no carinho do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai, e nós recebemos, assim como as línguas de fogo desceram um dia no cenáculo, onde aconteceu o Pentecoste, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é representado pela água que lava, que refresca, que faz germinar o grão. Ele é representado pelo vento, pela brisa, que suaviza quando está quente, no calor. Ele refresca, ele é o refresco da alma. O Espírito Santo é a sabedoria, ele nos dá os dons e ele é um dom de Deus por nós, para nós. Por isso nós estamos literalmente cercados de amor. Nós estamos literalmente cobertos de amor. Esse amor, ele é por todos. E por isso que Deus quer que todos nós também, que nós retribuamos a este Deus trinitário com amor uns pelos outros, assim como Ele nos dá, Ele quer também que nós repartamos todos os dons que temos, tudo aquilo que nós sabemos que é potencialidade divina, tudo aquilo que Deus criou em nós exatamente para ser dividido, para ser partilhado. E é por isso que a palavra de Deus, onde está no capítulo 4 da carta de São João, está escrito que Deus é amor. Deus é amor, e se toda a Bíblia for destruída, se sobrar essas 3 palavrinhas, toda a Bíblia foi salva.
porque toda a Bíblia se resume exatamente que Deus é amor. E pronto. Deus é o amor. Esse amor gratuito, esse amor incondicional, esse amor sem fronteiras, incomensurável, esse amor inexprimível, esse amor que é como o amor de uma mãe. Não tem o que falar, não tem palavras que expressem essa grandeza, a grandeza da ternura e do carinho e do amor que uma mãe tem pelo filho. É um amor gigantesco, é o que mais se aproxima e mais reflete a semelhança do amor de Deus por nós. Porque Deus, Ele é pai e mãe ao mesmo tempo, embora Ele nos tenha dado Maria como mãe. Mas nós sabemos que Maria é criatura de Deus. Deus quem a confeccionou exatamente para nos ser dada como uma mãe concreta, assim como ela foi de Jesus, como ela é a mãe de Jesus. E hoje, neste novo dia que amanhece, nós estamos reunidos em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós já pedimos a proteção dos anjos, nós pedimos a presença que unge do Espírito Santo, nós pedimos a colaboração da intercessão poderosa da Virgem Maria, para que tudo aquilo que for dito dentro dessa mensagem possa cair em terrenos bons, possa cair em terreno bom, o terreno do coração aberto, daqueles que abrirem os ouvidos para ouvir. Por isso que Jesus sempre diz: quem tem ouvidos, que ouça. Mas muito mais do que os ouvidos, com tudo aquilo, com a nossa audição física, ele fala da audição do coração. Ele fala do escutar com o coração. O próprio Deus nos fala em Oséias, no capítulo 2, ele fala que conduzirá a amada ao deserto e falar-lhe-á ao coração. Então, a nossa audição, no que diz respeito a Deus, deve ser ouvido pelo coração, executado com a nossa ação, com o nosso testemunho. Porque toda ação deve ter, obrigatoriamente tem uma reação. A ação do amor de Deus por nós promove uma reação da nossa parte, que é testemunhar e fazer com que esse amor se multiplique e chegue aos confins da terra, no coração de todas as criaturas. E hoje o Evangelho vem nos falar exatamente de Jesus andando sobre as águas. O Evangelho começa dizendo que Jesus estava no monte e mandou que seus apóstolos, seus discípulos, fossem para Cafarnaum. Era noite e ele queria ficar sozinho, a sós com o Pai, em oração, como era praxe, como era costume de Jesus. E eles obedeceram, não entraram na barca depois de estarem com ele por tanto tempo, e ele ficou para trás. Eles nem perguntaram como ele iria, como que ele faria para chegar a Cafarnaum, mas eles entraram no barco e começaram a sua viagem para a travessia do lago de Genezaré ou do mar de Tiberíades. É a mesma coisa. E do outro lado está Cafarnaum. Jesus se pôs em contato com o Pai, como sempre fazia,
como sempre fizera. Um contato de intimidade, um contato onde os corações de ambos se tocavam, onde o pai nutria o filho ali na batalha, o filho que estava na luta, que estava ali simplesmente no movimento de lançar sementes nos lugares mais inóspidos, nos lugares mais áridos, que eram os corações, porque os corações já tinham sido contagiados ou contaminados, não sei bem ao certo qual dessas duas realidades eles receberam, daqueles que eram retransmissores da verdade, mas que traziam dentro de si a própria concupiscência, o próprio pecado, e transmitiam não aquilo que estava na originalidade, mas foi simplesmente aumentando, foram exagerando, foram criando, e de 10 mandamentos eles transformaram-nos em mais de 60 leis, mais de 600 leis, desculpe. E eram leis duras de serem praticadas, como se fosse uma religião, uma religiosidade, como se fosse assim. E Jesus, que estava na liderança daqueles que ele elegeu, ele tentava de todas as formas desplugar do corações, das mentes de todo aquele povo aquilo que verdadeiramente não vinha de Deus, mas vinha dos homens, porque oprimia, porque limitava, porque prendia, porque trazia sentimentos que não eram de paz, traziam sentimentos que não eram tranquilizadores, mas sim opressões, leis duras, tais como eram as pedras da lei, porque eram legalistas demais, principalmente os doutores da lei, os escribas e os fariseus, que sabiam a lei de cor, mas aproveitando que o povo era ignorante, eram iletrados, então eles podiam quase que como escravizá-los, vamos ver, de uma lei, de uma religiosidade, que era uma religiosidade que não havia amor, que não havia a fratelli, não havia a fraternidade. Era uma lei difícil de ser cumprida. As proibições, as exigências, os julgos, tudo aquilo que prendia, tudo aquilo que exigia e extorquia, eram obrigados a pagar impostos injustos a Roma e coisas do gênero que não vem ao caso agora. Mas só para nós entendermos como que o ministério de Jesus foi difícil, nós não conseguimos imaginar isso. A luta de um jovem sozinho contra uma multidão, contra uma avalanche de pessoas, e todos contra ele, mas ele sempre sabia driblar, tanto na palavra, no conhecimento da palavra, ou mesmo ele driblava às vezes que tentaram matá-lo, jogá-lo de penhascos, mas ele passava entre eles e saía, porque não chegado a hora da fatalidade de sua morte de salvação para nós. E Jesus sempre
buscava no colo do Pai, buscava nos braços do Pai nas noites, solitário, sozinho. Ele buscava a força para o dia, a força para a missão cotidiana a partir de então. Por isso que os colóquios eram longos. Às vezes Jesus passava a noite inteira a conversar com o Pai. Muito antes do amanhecer, a palavra fala, Jesus já estava em oração em algum lugar a ermo, um lugar simplesmente deserto, porque é exatamente no deserto que nós às vezes encontramos Deus e muitas vezes encontramos o demônio dentro de nós. Jesus, quando foi para o deserto, encontrou demônios e encontrava com Deus. É quando nós estamos na solidão é que nós conseguimos entrar dentro de nós. É quando o barulho permite que nós entramos dentro da nossa consciência para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz da nossa consciência nos falando e nos mostrando aquilo que estamos fazendo, se aquilo está certo, se não está, se é bom ou não é. É assim que nós buscamos no discernimento dos Espíritos, que é um dom do Espírito Santo, qual é a nossa verdade, quem nós procuramos ser, o que é que nós queremos. E diante disso tudo, Jesus, depois que desceu da montanha, depois de orar, de conversar tanto com o Pai, e nós desconhecemos todo o teor das falas de Jesus com o Pai, ele desceu e foi andando sobre o mar. Ele foi andando ao encontro dos seus apóstolos, porque já estava quase amanhecendo, o vento era o contrário. Por isso o vento jogava a barca para trás. O vento enchia as velas do barco, mas o contrário. E eles estavam lutando contra a força do vento, que dentro da natureza é uma força descomunal, impressionante. E quando eles viram, já estavam naquela situação de estresse, de agonia, de ansiedade, porque o barco não progredia para chegar e atracar em Cafarnaum. Eles viram um vulto que andava sobre as águas. Pensaram ser um fantasma, por isso gritaram, é um fantasma. Mas Jesus disse, coragem, não tenham medo, sou eu. Mas eles ainda duvidaram. E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando a adversidade, enfrentando os ventos contrários, os ventos que nos empurram para o regresso e não para o progresso, que tira nossa liberdade de conseguir com facilidade aquilo que nós estamos batalhando para adquirir, a gente vê que Deus vem ao nosso encontro. Nós não percebemos porque nós não temos um olhar capaz de ver o invisível. Nós ainda estamos na carne e não conseguimos ver Deus em espírito, mas é pela fé que nós vemos que Ele vem ao nosso encontro. Porque nenhum amigo deixa o outro amigo a penar. Ele fica penalizado, ele vai ao encontro, ele leva ajuda, ele leva o socorro. E da mesma forma Jesus diz, não tenham medo, coragem, sou eu. Quer dizer, a partir daquele momento, eles precisavam acalmar-se, mas eles estavam gritando de medo e de pavor. E quando nós vemos Jesus caminhando sobre as águas, sobre o mar, biblicamente,
Ele anda sobre o mar como que com todo domínio sobre o mar, porque para a Bíblia o mar é o lugar do mal. E quando vemos Jesus andando sobre o mar, é Jesus andando sobre o mal, pisando sobre o mal, dominando o mal. Tanto que quando ele entra, antes dele entrar, houve algo. Houve um episódio em que Pedro disse: se for vós, porque estava noite, eles viam só as vestes de Jesus, se sois vós que está em cima sobre as águas, mande que eu vá até vós. E Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro, quando desce amedrontado, desce trêmulo do barco e pisa a água, ele consegue dar alguns passos, mas o vento redobra, as ondas levantam com mais fúria, e Pedro, tirando os olhos de Jesus e olhando para tudo aquilo que acontecia ao seu redor, ele simplesmente afunda. E no ato de ir afundando, ele grita: Jesus, salva-me. Nós sabemos que Pedro era um exímio nadador, mas naquele momento, naquele lugar, naquela circunstância, tudo isso perde completamente sua potência, porque a escuridão, um lugar profundo, a tempestade, as ondas muito altas. E como poder sobreviver a tudo isso? E Jesus vem e toma-lhe a mão e o puxa, porque o mar já estava o engolindo. E ele diz: por que esse medo, homens de pouca fé? Jesus entra no barco e tudo volta à bonança, à calma. É isso. No barco da nossa vida, nós não podemos ficar sem Jesus. E sabemos que Jesus, Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os barcos da vida de cada um pela fé. E quando Ele está ao nosso lado, pode vir as tempestades, as ventanias contrárias. Podemos parecer que vamos sucumbir, que vamos morrer. Tudo mostra o contrário. Todo cenário às vezes nos mostra o contrário, mas exatamente para provar a nossa fé. Mas nós não devemos ter medo, porque o próprio Jesus, em todos os evangelhos que ele manifesta esta palavra, ele diz: não tenham medo, pequeno rebanho. Não tenham medo. Ele é incisivo e insistente em nos dizer que não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo de fazer a vontade de Deus. É o único medo que nós devemos ter. Quanto ao resto, não precisamos ter medo de nada. Porque se Deus é por nós, quem será e o que será contra nós? Pode até parecer que nós estamos perdendo, mas nós sabemos que Deus luta a nosso favor. E dentro deste episódio pequeno, porém tão cheio de exemplos, um episódio que nos mostra como devemos nos comportar no meio das tempestades do dia a dia, que devemos manter a calma, que devemos acreditar que Jesus está no meio de nós. Eu queria dar um breve exemplo para vocês que aconteceu com um grande amigo meu chamado Márcio. O Márcio é o dono da loja Márcio Tecidos. E há um tempo atrás, eu sou conterrâneo dele. Há um tempo atrás,
Antes, quando ele era solteiro, ele pensou em vender a loja para investir em gado, investir em fazendas. E ele fez a propaganda, ele falou sobre a questão, abrindo a loja à venda, e apareceu realmente uma pessoa que interessou pela compra da venda. Mas ele ligou para a mãe dele, que se chama Rodônio, grande amiga minha. E ela é uma mulher muito cheia de Deus. Hoje ela está com 93 anos. Eu a conheço há quase 50 anos. Ela mora em São Gotardo. Ele daqui ligou para ela e pediu: mãe, reze, porque hoje vai vir um senhor que essa vinda vai ser para definir, para fechar o negócio sobre a venda da loja, mas meu coração ainda está receoso desta venda e queria que a senhora rezasse por essa causa. E ela disse que ia rezar e foi imediatamente para o Santíssimo da Igreja de São Sebastião rezar para que o que fosse melhor para o filho e para o comprador, que Deus pudesse fazer o que fosse melhor. Porém, o que acontece é que na conversa o homem estava literalmente interessado e ele já tinha colocado a loja à venda, e quando eles foram apertar a mão do outro, fazendo um cumprimento, aquele gesto de pegar na mão do outro para dizer fechado, fechado. Quando eles foram dizer fechado, fechado, o crucifixo que estava pendurado na parede caiu no meio das duas mãos, entre a mão do comprador e a mão do vendedor. Caiu fortemente ali, como que querendo separar. Imediatamente ele entendeu a mensagem e disse para o rapaz: não tem negócio, não vou vender a loja. A mãe dele havia rezado, ele havia rezado, e Deus ouviu. Não era para ser vendido a loja. E depois ele foi descobrir que ele talvez poderia ter um prejuízo imenso. Mas o que eu quero dizer, a nossa confiança tem que ser como essa confiança que ele teve na oração da mãe. E nós devemos ter confiança porque nós sabemos que Jesus ora em nosso favor, Nossa Senhora ora em nosso favor. Nós sabemos que nós somos protegidos de alguma forma contra todos aqueles que querem nos prejudicar. E nós devemos acreditar verdadeiramente nessa verdade, fazer de tudo nossa verdade. Nós te pedimos por isso, ó Jesus, dai-nos a coragem de enfrentar todo e qualquer obstáculo, em qualquer tempo e lugar, por onde passarmos, por onde tivermos de passar. Nós te pedimos que o Senhor esteja sempre na nossa retaguarda, à nossa frente, ao nosso lado, ao nosso redor, nos revigorando-nos a cada passo. Muito obrigado, Senhor, mas te agradecemos te pedindo, vem nos dar a sua coragem, vem nos dar a coragem daqueles que te encontram e que o Senhor vai sussurrando, vai falando, vai usando de toda estratégia para que as pessoas verdadeiramente te obedecem, que as pessoas vejam e sintam que sem o Senhor na nossa vida, nada somos, nada temos, nada poderemos ter. Por isso te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelo dom do Espírito Santo e pela mediação de Nossa Senhora,
Ajude-nos nestes tempos tão difíceis, nestes tempos de depressões, de ansiedade, de tantos remédios, de tanta dor, de tantas perdas. Nós te pedimos a graça de tirar de nós, desplugar de nós tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que não está dentro da sua vontade para cada um de nós, porque o Senhor quer, de uma forma geral, generalizada, que toda a humanidade se sinta segura e que se sinta bem. O resto vem por acréscimo. Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, te glorificamos, te agradecemos. Muito obrigado por nos receber. Obrigado, Senhor, por receber nossas orações, onde quer que o Senhor esteja. Obrigado, Jesus, por estar conosco em toda e qualquer tempestade da vida. Sempre rezando conosco. Muito obrigado, Senhor. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado no céu, na terra e principalmente no meu coração, no seu coração. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.